Você já zombou de algo e depois descobriu que era exatamente o que sua alma mais precisava? Já teve certeza absoluta de que aquilo não era para você, até que a vida te levou justamente por aquele caminho? Pois é, a fé, às vezes, age de maneira curiosa. Ela se esconde atrás de pequenas situações, de encontros aparentemente casuais, de uma simples imagem no canto de uma sala, ou até de uma oração que a gente dizia ser bobagem dos outros. Ele ria da Ave Maria, achava exagero, idolatria, repetição sem sentido, e se sentia seguro com esse julgamento, até o dia em que algo inexplicável aconteceu. Essa história não começa com fé, começa com rejeição, começa com uma resistência forte, quase teimosa. Um homem criado longe das devoções marianas, que aprendeu desde cedo a duvidar da intercessão de Nossa Senhora. Ele dizia que bastava Jesus, e que Maria não passava de um personagem bíblico como tantos outros. Quando ouvia alguém rezando o terço, fazia piada, chamava de tradição vazia, e por dentro alimentava um orgulho espiritual que, sem perceber, o afastava do próprio céu. Talvez você também já tenha pensado assim. Ou talvez conheça alguém que vive essa mesma resistência. Alguém que escuta o nome de Maria e já torce o nariz. Alguém que rejeita o terço, a Ave Maria, as imagens da Mãe de Deus, como se tudo isso fosse ameaça e não abraço. Mas o que acontece quando o coração começa a se desfazer dessas certezas duras? Quando a vida dá uma reviravolta? Quando, no fundo da dor ou no silêncio da alma, a pessoa se vê diante dela e algo muda por dentro? O que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque por trás dessa história de zombaria e incredulidade, há um momento tão poderoso que palavras humanas mal conseguem explicar. Foi como se um abraço invisível tivesse atravessado aquele coração tão fechado. E ali, bem ali, diante da imagem de Nossa Senhora, que ele antes ignorava, nasceu uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Um calor diferente, um choro sem razão aparente, uma vontade nova de rezar, justamente aquela oração que ele desprezava, a Ave Maria. Talvez você esteja aqui porque também sente que alguma coisa está mudando dentro de você. Ou talvez seja a fé de alguém que você ama, que ainda parece distante, fria, resistente, mas fica comigo até o final. Porque essa história não é só sobre ele, ela é sobre mim, sobre você, sobre todos nós que em algum momento precisamos passar por esse encontro com um mistério. Um mistério que não exige compreensão total, mas apenas abertura do coração. Quantas vezes zombamos daquilo que mais precisamos? Quantas vezes desprezamos a oração que mais tarde vai nos sustentar? Nos dias difíceis, o homem que você vai conhecer agora aprendeu isso da forma mais inesperada possível. E a oração que ele ridicularizava, hoje é a primeira coisa que ele faz ao acordar. Antes mesmo do café, antes do celular, antes de qualquer preocupação, ele segura cada conta do terço como se estivesse tocando em algo sagrado. E do fato esta mais o que aconteceu naquele momento diante da imagem, o que fez aquele coração mudar de forma tão profunda. O que ele sentiu que nenhuma explicação racional podia conter? Essa parte você vai entender agora. Naquele instante, diante da imagem silenciosa de Nossa Senhora, ele não ouviu uma voz audível, não viu luzes no céu, nem teve nenhuma visão extraordinária, mas sentiu, no mais profundo do seu ser, que havia alguém, um amor diferente, que não julgava, que não cobrava explicações, apenas acolhia, como se Maria, aquela mesma que ele evitava, agora abrisse os braços e dissesse: "Filho, eu nunca deixei de te esperar." E aquilo que ele chamava de oração vazia começou a pulsar dentro dele com vida nova. Ave Maria, cheia de graça. As palavras que antes pareciam frias, agora o aqueciam por dentro. É difícil colocar em palavras o que acontece quando o coração se rende. Talvez você saiba o que é isso. Talvez já tenha sentido algo assim. Ou talvez ainda esteja nesse caminho, buscando um sinal, um consolo, uma resposta. Por isso, se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários.
O que mais te tocou até agora? Pode ser uma lembrança, uma dúvida ou até uma prece que está guardada no seu coração. Eu leio tudo com carinho. E muitas vezes, as histórias que vocês compartilham aqui tocam outras pessoas também. Isso cria um espaço de fé e esperança que vai além do vídeo. E se você acredita que esse tipo de conteúdo pode tocar mais corações como tocou o seu, já deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito a fortalecer essa missão e faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais gente que também precisa de uma palavra assim. E não esquece de se inscrever no canal. Notei que a maioria das pessoas que assistem e participam de nossa jornada não estão inscritos. Confere aí. Caso não esteja, se inscreva. Quando você se inscreve, é como se dissesse: eu quero caminhar junto, quero ouvir mais histórias assim, quero alimentar minha fé. E isso nos une como uma verdadeira comunidade mariana, espalhada por tantos lugares, mas conectada pelo mesmo amor à Mãe de Jesus. Porque a gente não caminha sozinho. E muitas vezes é no testemunho do outro que a gente encontra forças para continuar o nosso. E falando em testemunho, o que aconteceu com aquele homem depois daquele dia? Mudou tudo. A vida dele nunca mais foi a mesma. E talvez o que você vai ouvir agora também possa transformar algo dentro de você. Ele nunca foi do tipo que escondia o que pensava. Se alguém puxasse conversa sobre oração do terço ou devoção à Nossa Senhora, ele sorria de canto de boca e soltava um comentário ácido, daqueles que cortam sem gritar. Cresceu ouvindo que Maria era apenas uma mulher comum, mãe de Jesus e nada mais, que a Ave Maria era uma invenção humana, sem valor espiritual, real. E isso ficou impregnado na forma como ele via o mundo, como tomava decisões e até na maneira como tratava os que pensavam diferente. Era um homem de raciocínio lógico, rápido nas respostas, sempre pronto para apontar aquilo que julgava ser erro no outro. Com os católicos, então, era impiedoso, chamava a devoção de teatro emocional. Dizia que estavam presos a rituais, vazios e tradições mortas. Ele acreditava que bastava abrir a Bíblia e orar direto a Deus, sem pressas intermediários. Era essa a mentalidade que sustentava sua fé. Qualquer coisa fora disso era vista com desconfiança. Se alguém lhe entregasse um terço, ele recusava com um leve riso sarcástico. Quando via pessoas rezando a Ave Maria, mexia a cabeça com um olhar de reprovação. Aquilo, para ele, era uma perda de tempo espiritual, quase uma cegueira. Não conseguia enxergar ali nenhum sentido, nenhuma profundidade. Parecia, a seus olhos, uma repetição sem alma, mas por trás daquela postura, segura havia uma alma inquieta, daquelas que tentam se convencer de que já entenderam tudo, quando na verdade estão apenas se protegendo de uma verdade oculta, que ainda não tiveram coragem de encarar. Por mais que externamente ele mantivesse a aparência de quem sabia exatamente onde estava pisando, por dentro havia perguntas sem resposta, pequenas rachaduras na muralha que ele mesmo havia construído. E bastou uma brecha, a momental, um encontro inesperado para que tudo começasse a desmoronar. Não como uma tragédia, mas como uma revelação. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a forma como ele foi confrontado com aquilo que rejeitava carrega um impacto que não pode ser ignorado. Existe algo muito poderoso no momento em que a verdade se impõe não pela força, mas pela delicadeza. E é exatamente isso que aconteceu. Uma cena simples, quase banal, mas que se tornou o ponto de virada de uma jornada. É nos bastidores da fé que muitas vezes moram os maiores milagres. E essa história mostra isso com uma intensidade que vai além das palavras. Comenta aí, tô nessa jornada também. Foi durante uma visita à casa de um antigo colega de trabalho. Nada fora do comum. Café servido em xícaras simples, conversa fiada sobre política, futebol e as dificuldades da vida. Tudo caminhava dentro da rotina do encontro casual. Até que a dona da casa, uma senhora de voz mansa e olhar doce, apareceu, com um terço nas mãos. Era quase hora das 6 da tarde. E ela pediu licença para fazer sua oração. Não estava ali para impressionar ninguém, nem para pregar nada. Apenas disse, com naturalidade, que aquele era o seu momento com Nossa Senhora. E começou, sem alarde,
a rezar: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ele, sentado ao lado, não se conteve. Olhou para o colega com um riso contido. Depois lançou um comentário que até hoje ecoa em sua memória. Lá vem a ladainha repetitiva. Parece que Deus tem problema de audição. Riu como quem se sente no controle. O amigo tentou amenizar. Desconversar, mas o desconforto estava ali, no ar, palpável. A senhora, por sua vez, continuou como se nada tivesse sido dito. Seus olhos fechados, a respiração calma e os dedos passando pelas contas do terço, com uma leveza que contrastava com o sarcasmo dele. Aquela cena, simples e silenciosa, seria esquecida por muitos, mas não por ele. Porque, sem saber, foi ali que algo começou a mudar. Mesmo que só mais tarde ele fosse entender o que realmente havia acontecido naquele momento. Na hora, ele se achou esperto, acreditava que tinha feito apenas uma piada espirituosa, como sempre fazia quando se tratava da fé católica. Mas por dentro, uma pergunta incômoda ficou latejando. Como aquela mulher conseguia manter tanta paz, mesmo depois de ouvir aquela grosseria? O que havia naquela oração que a fazia tão firme e serena? A zombaria dele foi como um espelho que o expôs, e naquele espelho, ele não viu só ironia, viu cansaço, viu um vazio que nem ele sabia nomear. E talvez tenha sido essa pequena rachadura no orgulho que permitiu o primeiro feixe de luz entrar. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque o que parecia apenas uma brincadeira malcriada, na verdade, foi o início de uma transformação que ele jamais teria planejado. Às vezes, a verdade nos surpreende nos bastidores da vida, camuflada em momentos simples, escondida em detalhes que quase passam despercebidos. E quando a gente se permite olhar com mais atenção, percebe que certas palavras carregam mais que som, carregam presença, carregam sentido, e mesmo a oração mais desprezada pode se tornar o alicerce de uma nova mentalidade, de um novo caminho. Comenta aí, isso faz sentido para mim. A verdade é que ele não procurava nada, nem fé, nem consolo, estava apenas esperando a esposa sair do confessionário, numa igrejinha simples no centro da cidade. Nem lembrava direito porque tinha aceitado a companhia lá naquele dia. Sentou-se num dos bancos de madeira, olhou o celular, passou o dedo pela tela como quem tenta fugir do silêncio. Mas havia algo diferente ali dentro. Não era só o cheiro de madeira antiga ou o som abafado do trânsito do lado de fora. Era o modo como o tempo parecia desacelerar naquele ambiente. E sem querer, o olhar dele se prendeu à lateral do altar. Lá estava uma imagem de Nossa Senhora. Pequena, singela, mas com uma expressão tão serena que por algum motivo ele não conseguiu desviar os olhos. Não sabia explicar por que aquela imagem o incomodava e ao mesmo tempo o prendia. Era como se algo dentro dele tivesse parado de lutar por alguns segundos. A mente, sempre tão acelerada e crítica, ficou em silêncio, e foi aí que sentiu primeiro um leve calor no peito, depois uma espécie de nó na garganta, como se um sentimento antigo, esquecido, estivesse voltando à superfície. Não era medo, nem vergonha, era saudade. Mas saudade do quê? Talvez de um tempo em que a fé era mais simples, mais pura, talvez de um amor que ele nunca soube dar nome. Ele piscou os olhos algumas vezes, como quem tenta disfarçar o que está sentindo até de si mesmo, mas não adiantou. Aquele momento o atravessou como um raio silencioso e, pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentiu no controle. A fé o encontrou ali menos no meio da pressa, da indiferença, da descrença. Não foi com argumentos nem com discursos, foi com um olhar, o olhar de uma mãe que não cobra, só acolhe. E Elsa, sem entender que aquela não era uma coincidência qualquer, era uma resposta. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque aquilo que começou com um incômodo sutil, estava, na verdade, abrindo espaço para uma transformação maior.
E quando a fé nos encontra assim, sem aviso, ela também nos convida a encarar decisões que antes pareciam impensáveis. Porque existe uma verdade oculta que só se revela quando o coração se permite escutar além do que os olhos enxergam. E foi exatamente isso que começou a acontecer ali. Naquele instante silencioso, escreve aí, tô nessa jornada também. Foi naquele instante, parado diante da imagem de Nossa Senhora, que algo simplesmente cedeu, como se uma parede interna, antes rígida, começasse a desmoronar silenciosamente. Ele não ouviu nenhuma voz, não teve visões nem sinais extraordinários menos. Mas o que sentiu foi tão real quanto o chão sob seus pés. Um calor inesperado invadiu o peito. Não aquele tipo do calor físico, mas um calor de presença. Como se estivesse sendo envolvido por braços invisíveis. Era impossível explicar com lógica. Nenhuma doutrina ou argumento dava conta daquilo. E, mesmo tentando resistir, as lágrimas vieram. Lentas, discretas no começo, depois mais intensas, como se lavassem algo antigo que ele carregava sem perceber. Foi nesse momento que o orgulho deu espaço à verdade oculta que ele nunca quis encarar. Ele não estava bem. Por fora, sim, mantinha a imagem de alguém firme, crítico, resolvido, mas por dentro havia um cansaço acumulado, uma saudade de algo que ele nunca viveu plenamente. E agora, diante daquela imagem de Maria, tudo aquilo vinha à tona. A paz que ele tanto buscava nos livros, nas discussões teológicas e nas certezas que repetia, estava ali, no silêncio de um olhar maternal. Um olhar que não julgava, apenas acolhia. Ele se sentiu aceito, amado, compreendido, sem precisar provar nada. Era como se aquele abraço invisível dissesse: você não precisa lutar tanto, eu estou aqui, sempre estive. E naquele momento ele percebeu que tinha passado a vida inteira tentando controlar tudo, entender tudo, provar tudo. Mas o que mais precisava era simplesmente se permitir ser amado. Não era sobre religião, como disputa de ideias. Era sobre reencontro, sobre deixar cair as armas e permitir que Deus, através de Maria, tocasse onde ninguém mais conseguia tocar. O impacto desse instante foi tão profundo que ele nem percebeu quanto tempo ficou ali. As palavras da Ave Maria, que antes pareciam apenas repetições vazias, começaram a fazer sentido. Rogai por nós, pecadores. E ali ele sentiu que era exatamente isso. Um pecador, sim, mas um pecador que pela primeira vez não queria fugir, queria permanecer, queria aprender, queria se refazer. Não houve voz audível, mas houve uma decisão interna, como um realinhamento de rota, e naquele dia, sem ter planejado, ele começou uma jornada que mudaria tudo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque o que aconteceu depois dessa experiência revela ainda mais sobre como a fé verdadeira não exige perfeição. Mas, a partir daquele momento, ele começaria a descobrir o poder de uma oração que ele antes desprezava, e como cada palavra seria dole em diante, como um passo em direção à sua própria cura. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Nos dias que seguiram aquele encontro silencioso com Nossa Senhora, algo dentro dele não parava de pulsar. Era como se a imagem que havia tocado seu coração tivesse ficado gravada na memória, como uma presença viva que insistia em permanecer. Ele tentava seguir a rotina, manter os mesmos argumentos, os mesmos hábitos, mas já não era o mesmo. E, mesmo sem admitir, sentia uma vontade estranha de voltar àquela igreja, de olhar novamente para aquele rosto calmo, de entender o que, de fato, havia acontecido ali. Não era curiosidade comum, era sede. Uma sede nova, profunda, que não se matava com respostas prontas. Foi aí que ele fez algo que jamais imaginaria fazer. Em silêncio, longe dos olhos dos outros, ele começou a repetir as palavras da Ave Maria. No começo, com certa resistência. A oração parecia estranha nos seus lábios, como se ainda carregasse o peso das críticas que ele mesmo havia feito. Mas, a cada repetição, algo mudava. As palavras deixavam de ser apenas sílabas decoradas e começavam a ganhar alma. Asterisk, Chaya,
de graça. Ele nunca havia pensado o que isso significava de verdade. Como alguém poderia ser cheia da graça de Deus a ponto de tocar o coração de um homem tão fechado como ele? E assim, escondido, começou a rezar. Não com um terço nas mãos, não com um ritual ensaiado, apenas ele e aquela oração que, até pouco tempo atrás, ele zombava. E foi nesse esconderijo da alma que ele descobriu o verdadeiro poder da Ave Maria. Porque ela o consolava. Era como um cobertor espiritual nos dias frios da mente. Como um remédio sutil que não anestesia, mas cura devagar. Quando a ansiedade vinha, ele se pegava murmurando a oração. Quando sentia culpa pelas coisas que havia dito ou feito, aquelas palavras voltavam à sua boca como um pedido silencioso de perdão. E nos momentos em que nada fazia sentido, era ali, naquela repetição que ele antes chamava de vazia, que ele encontrava sentido. Não contava isso para ninguém. Era o tipo de coisa que guardava só para si. Talvez por medo de parecer fraco. Talvez porque ainda estivesse reorganizando suas certezas por dentro. Mas a verdade é que aquela oração estava virando uma chave na sua mentalidade. Era como se Maria, aos poucos, estivesse reescrevendo seu interior. Não com imposições, mas com ternura. E isso mexia com tudo. Com a forma como ele olhava a vida, com as decisões que começava a reconsiderar, com a sensibilidade que renascia em lugares onde antes só havia julgamento. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Essa transformação discreta, quase imperceptível para os olhos de fora, escondia revelações poderosas, e foi justamente essa abertura silenciosa ao mistério que permitiu os próximos passos de uma jornada que ele jamais imaginaria trilhar. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo silencioso, mas profundo, como a água que escava a pedra sem pressa. E quem olhava de fora talvez nem percebesse de imediato, mas algo dentro dele já havia mudado. E não tinha mais volta. A oração que antes ele desprezava se tornou parte do seu amanhecer. A cada manhã, antes mesmo de acender a luz da cozinha ou tocar no celular, ele pegava o terço. Ainda com a casa em silêncio, ainda com os olhos meio fechados de sono, ele começava: Ave Maria, cheia de graça. E aquilo que antes soava mecânico, agora era alimento. Palavra por palavra, ele descobria que a oração não era uma fórmula mágica, mas um diálogo de confiança, uma entrega, um fio invisível que o ligava à mãe de Jesus e, por ela, ao próprio Cristo. A transformação dele foi além da oração. Algo mais profundo se reorganizou interiormente. Sua visão limitada e crítica se abriu. E Maria, antes vista como obstáculo, tornou-se ponte segura até Deus. Compreendeu que o amor materno não substitui o pai, mas prepara o coração para acolhê-lo. Começou a estudar, ouvir com humildade e redescobrir a fé de forma íntima. Um marco foi a confissão. Algo que evitava há anos por orgulho e autossuficiência. Ao se confessar com humildade, sentiu-se profundamente leve, como se não apenas os pecados, mas também o orgulho tivessem ficado para trás. Essa fé renovada irradiou para a família. A esposa, antes sozinha na oração, agora via nele um companheiro de fé. E os filhos foram tocados. Ele os ensinava a rezar o terço, com ternura e paciência, como quem transmite um tesouro. Entre orações simples e momentos cotidianos, ele percebeu que não estava apenas mudando sua visão, mas construindo um legado. Sua fé deixou de ser teoria e tornou-se prática viva. Uma coerência entre oração e atitude que tocava e transformava quem estava ao seu redor. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Ao aprofundar-se na fé, ele descobriu algo transformador. Quando a espiritualidade ultrapassa a experiência interior e começa a moldar atitudes, relacionamentos e decisões, tudo ganha novo sentido. Foi nesse ponto que passou a compreender de forma viva. O papel da intercessão de Maria já não era apenas sobre rezar o terço, mas sobre confiar que havia uma presença materna, silenciosa e
que levava suas intenções a Jesus com o amor de quem compreende o coração humano. A leitura do Evangelho de João, especialmente as bodas de Caná, foi um marco. A forma como Maria simplesmente apresenta a necessidade. Eles não têm mais vinho. Sem exigir, despertou nele a percepção de que a verdadeira intercessão não compete com Cristo, mas revela a ternura de um Deus que ouve por meio dela. Essa revelação mudou sua oração. Deixou de ser imediatista e passou a ser um caminho de formação interior, onde a espera moldava o coração para a vontade divina. A nova mentalidade transformou sua forma de viver, ganhou mais paciência, escuta e esperança diante dos desafios. Percebeu que Maria não elimina os problemas, mas nos fortalece para enfrentá-los. E essa foi sua maior descoberta. A paz não vem da ausência de lutas, mas da certeza de que Deus caminha conosco e que Maria, como mãe, sempre nos ajuda a rir com Héclo no meio delas. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Existe uma verdade silenciosa que muitos só percebem após muita resistência. O coração endurecido também clama por cura, mesmo quando não sabe pedir ajuda. Foi assim com aquele homem, antes cético, crítico da oração e preso à própria razão, que em meio à sua sede de paz, encontrou na Ave Maria, não uma reza decorada, mas um ponto de rendição. Essa oração, repetida com o coração, rompeu a barreira do orgulho e começou a amolecer sua alma. A transformação não veio de um milagre instantâneo, mas de um processo interno. Ele percebeu que não rejeitava a oração em si, mas o que ela provocava: a desconstrução do controle, o convite à escuta, o confronto com as feridas que carregava. Quando rezava, rogai por nós pecadores, não sentia magia, mas um chamado à humildade, uma rendição silenciosa ao amor que ele antes evitava. A Ave Maria, repetida com fé simples, foi reorganizando sua vida de dentro para fora. Mudou o modo como falava com a esposa, como tratava os filhos, como reagia às demoras da vida. Deixou de precisar vencer discussões ou controlar tudo, porque algo, ou melhor, alguém, agora o guiava. A presença amorosa de Maria, que o conduzia até Jesus. Essa oração tornou-se abrigo, direção, e ele, que zombava dela, hoje não passa um dia sem rezá-la. E a grande lição é esta: às vezes, não é uma explicação que falta, é a coragem de permitir. Permitir que Maria entre, que a fé transforme, que a graça toque. Curas começam exatamente assim, com um gesto simples, uma entrega sincera, uma Ave Maria rezada com o coração. Comenta aí, Ave Maria, passa na frente. Se você chegou até aqui, é sinal de que algo aí dentro foi tocado, e isso já é um sinal de que a fé está viva, mesmo que em silêncio. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a enxergar a oração com outros olhos, se trouxe paz, ou te provocou a mudar alguma coisa, considera se inscrever aqui no canal. A gente está construindo juntos um espaço de fé real, com histórias que falam direto ao coração. Deixa também um comentário aqui embaixo com a frase: eu creio no poder da oração. Assim eu vou saber que você ficou até o fim e caminhou comigo até aqui e se sentiu essa conexão. Deixa seu like. É um jeito simples de dizer: isso me fez bem. Tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente conversou. Clica e continua comigo por lá. A caminhada ainda não acabou.